Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Abrolhos Acontece, o seu informativo digital diário da TV Abrolhos. Participe do nosso programa compartilhando esse link, dando o seu like, para que mais pessoas possam acompanhar tudo o que acontece aqui no extremo sul da Bahia. Mas lembre de ativar o sininho para você saber sempre que a TV Abrolhos publicar novos conteúdos. Você também pode interagir com a gente através do WhatsApp, esse que aparece na sua tela, o 739-9963-4342. Afinal, esse jornal é feito por você e para você. Estamos iniciando mais um ano juntinho com você e vamos ver o que foi destaque nesse último fim de semana que trouxe a despedida de 2022 e a entrada de um ano mega novo. E também nesta segunda-feira, 2 de janeiro de 2023. Lula toma posse como presidente da República pela terceira vez em cerimônia marcada pela emoção. Católicos sofrem grande perda. Morre o Papa Emérito Bento XVI. Brasileiros dão o último adeus ao rei do futebol. Corpo de Pelé segue sendo velado até esta terça-feira. E você vai ver no quadro Conexão dos Mundos o que é preciso para se montar um centro de ecoterapia. Fique com a gente, que o Abrolhos Acontece está só começando. E iniciamos 2023 com um fim de semana de fortes emoções. O Papa Emérito Bento XVI faleceu na manhã do último sábado, 31 de dezembro, representando uma grande perda aos católicos. Acompanhe as informações comigo. O Papa Emérito Bento XVI faleceu no último sábado, 31 de dezembro, aos 95 anos de idade. O corpo começou a ser velado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, desde esta segunda-feira, 2 de janeiro, e deve prosseguir até a próxima quarta-feira, 4 de janeiro. O público poderá prestar sua última homenagem a Bento XVI das 9 da manhã até as 19 horas da quarta-feira. Cerca de 60 mil fiéis são aguardados para dar o último adeus ao Papa Emérito Bento XVI. O corpo de Bento XVI deve ser enterrado na Basílica de São Pedro na quinta-feira, 5 de janeiro, em funeral conduzido pelo Papa Francisco, numa cerimônia muito simples como era desejo de Bento XVI. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí. Estamos de volta, ainda em clima de consternação. Mais uma grande estrela nos deixou no finalzinho de 2022. Dia 29 de dezembro, aos 82 anos de idade, o nosso grande rei do futebol, Pelé, nos deixou. Pelé vinha enfrentando um câncer de colo e, desde o final do mês de novembro, tinha dificuldades em responder ao tratamento. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde faleceu
faleceu. O estádio da Vila Belmiro, sede do Clube do Santos, que o revelou ao mundo do futebol ainda aos 15 anos, está recebendo desde a manhã desta segunda-feira milhares de fãs e torcedores para a última despedida do rei do futebol. Diversas autoridades confirmaram presença e já passaram pela Vila Belmiro. O sepultamento de Pelé está marcado para as 10 horas desta terça-feira, dia 3 de janeiro. O presidente Lula havia confirmado no último fim de semana a sua presença no velório de Pelé como parte de sua primeira agenda oficial, mas a equipe do presidente não tinha deixado claro se ele compareceria nesta segunda ou se iria direto ao sepultamento na terça. Até o fechamento desta edição do Abrolhos Acontece, ainda não havia confirmação da data da presença do presidente Lula. Ficam as nossas condolências a todos os familiares do eterno rei Pelé. E vamos para mais um intervalo e voltamos já. E hoje nós viemos trazer uma dica mais que especial para você que é empreendedor, dono de um negócio, prestador de serviço. É isso mesmo, se você quer se destacar, você precisa vir para a Bis Promoções. Lá você pode divulgar os seus produtos, alcançar mais clientes e é uma plataforma completa para você, para os seus clientes e para os seus produtos. É só entrar em contato com a equipe comercial da Bis Promoções e vir fazer parte dessa história com a gente. É isso aí, vem para a Bis Promoções. Estamos de volta e agora vamos trazer uma notícia que deixou muitos brasileiros alegres nesta entrada de ano novo. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse como 39º presidente da República neste domingo. A cerimônia foi recheada de emoção e quebras de protocolo, como é bem característico do atual presidente. Nossa equipe preparou um resumo com os melhores momentos da posse para você. Acompanhe comigo. O primeiro dia do ano de 2023 entra para a história com mais um marco na política brasileira. Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse oficialmente para conduzir seu terceiro mandato como o 39º presidente da República. A primeira vez que Lula assumiu o mais alto cargo da nação foi no dia 1º de janeiro de 2003. 20 anos depois, ele retorna ao Planalto com muitas promessas e responsabilidades aumentadas. Conforme o esperado e contrariando orientações dos chefes de segurança, que tentaram o oposto devido às ameaças de atentado feita por opositores, o presidente Lula desfilou em carro aberto durante o trajeto da cerimônia. O Rolls-Royce presidencial não recebeu qualquer alteração em sua estrutura e levou o presidente Lula e a primeira-dama Janja Lula da Silva, bem como o vice-presidente Geraldo Alckmin e sua esposa Lu Alckmin, sem cobertura. O domingo ensolarado e de calor forte também contribuiu para que os milhares de populares que estavam na Praça dos Três Poderes pudessem receber os acenos dos novos líderes. O discurso de posse foi feito pelo presidente Lula no Salão Azul da Câmara dos Deputados. Como fez há 20 anos, quando assumiu a presidência pela primeira vez, em seu discurso, Lula trouxe temáticas muito caras aos brasileiros, como erradicar a fome, combater a corrupção e cuidados com o meio ambiente. Saindo da Câmara, Lula seguiu o protocolo oficial, passando as tropas das Forças Armadas em revista. Novamente em carro aberto, a comitiva presidencial se dirigiu até a rampa do Planalto. Este foi considerado o ponto mais alto e emocionante de toda a cerimônia oficial. O presidente e o vice foram acompanhados na subida da rampa pelo cacique Raoni, representando as comunidades indígenas, Aline Souza, catadora e articuladora nacional do Movimento Nacional de Catadoras, que é uma liderança do movimento de mulheres catadoras no Distrito Federal, Ivan Baron, que é influencer das comunidades de pessoas com deficiência, Wesley Rodrigues, que é metalúrgico no ABC Paulista, Francisco Carlos do Nascimento, nadador de apenas 10 anos de idade, Jucimara Fausto dos Santos e Flávio Pereira, representantes do movimento Lula Livre. Porém, o auge veio com a entrega da faixa presidencial sendo feita pelos civis que acompanharam os novos líderes na subida da rampa, fazendo valer a premissa da democracia que diz: o poder emana do povo para o povo. Coube à catadora Aline Souza fazer as honras de vestir a faixa presidencial no presidente Lula. Já no parlatório, o presidente Lula discursou novamente. Dessa vez, as palavras foram voltadas aos populares que se aglomeravam em frente ao parlatório.
Muito emocionado, Lula pediu a união nacional e defendeu a redução da desigualdade no país. Mesmo com um forte esquema de segurança montado para a cerimônia de posse na Praça dos Três Poderes, cerca de 300 mil apoiadores de todo o país compareceram para prestigiar a cerimônia e aproveitar as mais de 17 horas de shows com a apresentação de cerca de 80 artistas. Ainda falando da posse do presidente Lula, vamos te mostrar uma figura que roubou a cena durante a subida da rampa no Planalto. Desta vez, o protocolo oficial foi quebrado pela primeira-dama, Janja Lula da Silva, que levou a cadelinha Resistência para subir a rampa junto com ela e o presidente Lula para receber a faixa presidencial. Nós vamos te apresentar quem é a pet mais famosa do Brasil. Roda o VT. Um dos pontos que mais chamaram a atenção durante a cerimônia de posse do presidente Lula foi a chegada da cadelinha Resistência, que acompanhou os líderes presidenciais e os civis convidados a subir a rampa do Planalto. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, quebrou um dos protocolos oficiais ao cumprir a promessa feita a apoiadores de seu esposo quando ainda namoravam e resolveram adotar a cadelinha. Resistência foi adotada pelo presidente Lula e pela primeira-dama Janja enquanto Lula esteve preso em Curitiba ainda em 2018 e foi o primeiro pet a acompanhar um líder presidencial na subida da rampa do Planalto durante uma cerimônia oficial. A vira-latas vivia nas imediações da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula cumpriu pena entre 2018 e 2019. Resistência apareceu no acampamento de militantes do PT em frente ao prédio prisional e começou a ser cuidada por apoiadores que acamparam por lá até a soltura do petista após mais de 500 dias. A cadelinha tem cerca de 5 anos de idade e recebeu esse nome por causa dos primeiros tutores que a acolheram no acampamento do movimento Lula Livre, que resistiam em sair do local por acreditarem na inocência do líder petista e em sua soltura. E agora nós vamos passear pelo universo encantador da terapia de reabilitação feita sobre o cavalo. Hoje vamos aprender com a fisioterapeuta Mariana Guerra o que é necessário para se montar um centro de ecoterapia. Está na hora do Conexão dos Mundos. Eu sou Mariana, sou fisioterapeuta, coordeno o Centro de Ecoterapia do 13º BEIC no setor de saúde. Hoje vim falar um pouco para vocês sobre implantação e manutenção de um centro de ecoterapia. O ideal, em termos de estrutura física, é que o centro tenha alguns ambientes básicos e obrigatórios. Por exemplo, uma área aberta, ampla, onde pode acontecer os atendimentos, uma área coberta que chamamos de picadeiro, para que também possa acontecer os atendimentos com fases de circuito, montaria e desmonte. Nessa parte de picadeiro, um item obrigatório para a regulamentação desse centro é a rampa. Uma rampa de estrutura padrão, feita de material antiderrapante, onde fazemos a subida do praticante e daí a montaria no cavalo. Então essa rampa pode ser utilizada para crianças maiores, onde a gente não consegue subir no cavalo do chão, ou praticantes com algum tipo de deficiência física que precisa de uso de cadeira de rodas. Esse picadeiro também é importante a ser coberto para proteger os atendimentos de sol mais intenso e períodos de chuva também. Áreas específicas como depósito para armazenar ração, medicamento e materiais utilizados, materiais de encilhamento e materiais utilizados durante o atendimento também. Área de baia, para que os cavalos sejam direcionados para alimentação e descanso. Uma sala de referência para a família, né? Uma sala da equipe, onde a família é direcionada em eventuais necessidades. Equipe básica de funcionamento, fisioterapeuta, psicólogo e equitador, que atua como tratador também, pode atuar também como tratador desses animais nos cuidados diários, como alimentação, higiene e etc. E equipe auxiliar, que auxilia essa equipe básica durante os atendimentos. Aqui pode ser qualquer pessoa acima de 18 anos de idade com qualquer formação, desde que tenha um treinamento específico para estar atuando nos atendimentos de ecoterapia.
Para a manutenção do centro, existem vários viés, né? O principal é que essa equipe que está implantando tenha o cuidado com uma quantidade básica de alimentação desses cavalos, medicamentos e vacinas periódicas, manutenção do espaço, limpeza, higiene e construção das áreas de atendimento. Também é importante a manutenção no que diz respeito aos funcionários, né, aos profissionais. Não pode ter uma rotatividade, porque a criança precisa ter esse vínculo com a equipe. Então, o ideal é que contratos feitos com profissionais durem no mínimo 6 meses, para que a gente possa ter um início de atendimento, uma durabilidade e sequência desses atendimentos e uma conclusão. Então, nós aqui no Centro de Ecoterapia do 13º BEIC trabalhamos com um período mínimo de 6 meses até 2 anos. E isso depende muito da demanda e da ideia de projeto de cada centro. Para a implantação, é importante também que seja revisado o direcionamento desse centro de ecoterapia com a ANDE Brasil, que é uma associação nacional que regulamenta e que ajuda na implantação desses centros. Então, é opcional para o centro de ecoterapia ser agregado ou filiado à ANDE Brasil. Apesar de não ser obrigatório, é de grande respaldo que esse centro tenha a certificação da ANDE Brasil, porque padroniza e o que faz com que a gente otimize os resultados. O nosso centro de ecoterapia aqui do 13º BEIC, em 2022, tivemos o registro e a filiação à ANDE Brasil. Estamos de volta e agora vamos ver como fica o tempo para esta terça-feira, com a nossa repórter Débora Valadares. Mas antes, vamos saber como está a temperatura nesse momento em Teixeira de Freitas, Michael? 25 graus nesse momento e a temperatura variando entre 24 e 30 graus. Velocidade dos ventos, em média, 12 km por hora. A umidade relativa do ar variando entre 75% e 100%. Agora sim, vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira com Débora Valadares. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alerta laranja para os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Minas Gerais. Esse alerta se refere à vinda de temporais com forte risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamento de encostas. Mas vamos à previsão do tempo para esta terça-feira, 3 de janeiro. Em Itaém, vamos ter uma terça-feira de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva previstas para a tarde e a noite, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Porto Seguro, a terça-feira também vai ser de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 e máxima de 31 graus. Teixeira de Freitas, a terça-feira vai ser de sol com algumas nuvens e chuva rápida à tarde e à noite, mínima de 22 e máxima de 31 graus. E agora chegou a hora dele, né? Se você não viu o que aconteceu no Brasil nesse início de 2023 e no mundo, o que chamou a atenção, as notícias dessa virada de ano, fique atento com o nosso Giro de Notícias. Fãs de Pelé formam fila em frente ao estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, onde o corpo do rei é velado desde as 10 da manhã. 2 tendas foram montadas, uma vai receber apenas familiares e ídolos do Santos Futebol Clube e a outra deve receber autoridades e convidados da família. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, já chegou em Santos para se despedir de Edson Arantes do Nascimento. Ele afirmou que pedirá a todos os países integrantes da federação para nomear ao menos um estádio em homenagem ao ex-jogador. A Petrobras anunciou redução de 11,6% no preço do querosene de aviação para as distribuidoras. A queda do valor tem início já este mês. Em 2022, o combustível acumulou alta de quase 60%, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Empresas Aéreas. E o primeiro Abrolhos Acontece do ano fica por aqui. Obrigado por sua companhia nesse início de jornada. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e tchau, tchau.